ajudasse assim, as regiões na regionalização. E aí, depois entrar numa crítica a isso. E aí, nessa hora, a gente pensou em falar em resistência versus apropriação, que era o que a gente estava falando com você a última vez que a gente estava falando com você, né? E aí a gente pensou em gravar você falando sobre isso, assim, porque... Certo. O que exatamente? Qual que é a diferença entre resistência cultural e apropriação cultural? Que a gente estava falando do Vale dos Vinhedos, por exemplo, quando eu estava falando sobre ser uma resistência, na verdade não é uma resistência, é uma apropriação que eles têm lá da cultura deles. Pois é. Na minha concepção, a globalização pode se apropriar de diferentes formas de atividades culturais. Né? Foi um pouco sobre isso que a gente conversou. Né? Acho que uma parte disso, inclusive que a gente representa como uma cultura, digamos, alternativa, uma cultura outra, além do valor hegemônico, uma boa parte dessas representações são largamente apropriadas e dependentes e tributárias àquilo que a gente chama, de uma forma geral, um processo geral de globalização. A discussão é que talvez, digamos, o movimento mais que se autodenomina outro em relação à globalização, talvez ele faça uso de uma série de recursos, de uma série de bases, tanto discursivas quanto materiais, que exploram, dependem diretamente do processo da economia globalizada. É até injusto, é até difícil pensar em algo que não tem uma conexão, que não tem um certo grau de dependência. Né? Portanto, eu acredito que muitas vezes a globalização faz uso dessas práticas culturais, sejam elas mais ou menos discursivamente favoráveis ao processo da globalização, para qualificar os seus próprios processos, a sua própria renovação. A cultura tem sido uma das formas que a globalização encontra para diversificar os seus registros, para diversificar suas formas, para diversificar, ou pelo menos qualificar, de uma certa maneira, os seus processos. Então, um processo absolutamente estéril, como da produção de uma vestimenta, pode ser qualificado por um certo valor cultural. E aí, os casos são inúmeros. Né? Então, por exemplo, um caso banal, mas que todo mundo lembra, né? Que é o da sandália havaiana. A sandália havaiana era, na década de 80, um atestado de pobreza. Né? Era o registro de um calçado popular, utilizado pelas camadas que não tinham acesso a outros tipos de calçado. Sem nenhum tipo de valor descolado, da moda, artistas da Globo andando na praia, né? Como se tem nos dias de hoje. Eram talvez os calçados mais acessíveis que se tinha. Comprava-se com um mínimo dos recursos. Não havia nenhum elemento que qualificasse a calçada havaiana, os calçados, a sandália havaiana, como algo dotado de um certo valor. Em um certo momento, há uma procura de requalificar o chinelo havaiana, né, como um calçado popular, mas não como um calçado pobre. Um esforço enorme de redefinição da propaganda, da imagem da empresa, enfim, para que aquilo ganhasse outros elementos. Né? E se buscasse associar a calçada havaiana com a sandália havaiana com um certo estilo de vida. Então, as propagandas passam a ser direcionadas, sobretudo, num primeiro momento, para os ambientes praianos brasileiros, né? No qual há um encontro de um popular com um global, ou com um ator, né? Uma atriz. E desse encontro se cria uma situação cenalizada por aquele ambiente praiano,